Quando inicia o controle financeiro de uma empresa, é isso mesmo? Isso mesmo. Nossa, é. Porque assim, geralmente as pessoas pensam que o controle financeiro deve ser iniciado após a abertura do CNPJ. Isso é uma coisa que, se você começar dessa forma, você já começa errado. O controle financeiro, ele deve começar a partir do momento que você decide exercer uma função empresarial. Em que sentido? Primeiro, para você registrar a pessoa jurídica, você tem que ter dinheiro. Você precisa pagar um contador para poder fazer o processo, você precisa pagar as taxas, você precisa ter um capital inicial. E esse capital inicial, se ele não tiver uma boa administração, ele não vai nem dar sequência a uma vida saudável financeiramente da empresa. Então, se você pensou em abrir um negócio, independente do que seja, nós estamos aqui para incentivar do começo ao fim. Ao fim no quesito de estar bem financeiramente. Porque a partir do momento que você decide trabalhar para si, é para crescer, não para abrir e fechar. E a administração financeira, ela é isso. Quando você gere bem todos os recursos financeiros que você tem, a certeza é que sua empresa vai para frente e só crescer. Que bacana, né? A gente tem até um projeto bem bonito do Joanice Araújo, né? A gente estava aí nas gravações do programa dela, ela falando sobre um livro que ela está escrevendo, né? Para incentivar as crianças, né? Ter já esse gosto para controlar financeiramente, né? Já saber como controlar o dinheiro, como você saber ali lidar com a situação financeira. Isso é muito bacana porque hoje nas nossas escolas não tem isso. Né? Por exemplo, o Messinho, ele ganha a mesada dele todo mês, né? E ele tem que controlar, porque não, se acabar, não tem mais não. Né? Mas é importante para iniciar uma empresa, tem que ter esse controle financeiro, tem que ter o acompanhamento de um contador, né? Até para saber onde você pode chegar, não é? Com certeza. E muitas pessoas, elas tendem a não ter sucesso no seu negócio porque elas não planejam o começar. Muitas pessoas começa no supetão, né? Começa de qualquer jeito. E aí então não tem um planejamento financeiro. A empresa não dura, demora pouco, fecha as portas. Não dura. Tem empresas que com 1 ano de funcionamento já querem ter sucesso financeiro. Então é um processo gradativo e isso vai desde o começo, desde dizer assim, olha, eu tenho, por exemplo, R$15.000 para investir. Quando a gente passar para a parte patrimonial, contábil, eu tenho que saber exatamente para onde foi esses R$15.000. Então, se eu não começo essa gestão desde o momento que eu tive a ideia, que eu decidi investir esse dinheiro, eu já vou desviar esse recurso. E chegar lá no final, eu vou ter um resultado diferente da realidade. É como acontece com muitas empresas que estão em um processo de falência e nem se dão conta, porque não administram os seus recursos financeiros. Entendo, não? Mas hoje quais são as maiores dificuldades, né, dos empresários para controlar o seu financeiro? Né? E principalmente que a gente passou agora por uma pandemia, né, que ainda não acabou, está em algum resíduo ainda da pandemia, mas foi quem não tinha esse controle realmente ficou à deriva por não ter esse controle antes. Né? Justamente. E aí a lição agora da pandemia é você ter esse controle. E qual é a maior dificuldade que esses empresários encontram? Olha, são várias, mas eu posso citar aqui duas assim, importantíssimas. A primeira, do meu ponto de vista, é uma questão cultural, que é o que você acabou de falar. A gente não aprende desde pequeno a administrar os nossos recursos financeiros. Então, simplesmente, a gente começa a realizar uma atividade sem ter controle nenhum financeiro, sem registrar as entradas, sem registrar as saídas e principalmente sem fazer a escrituração correta. Esse é o primeiro passo, é uma questão cultural. Às vezes, eu tive uma dificuldade muito grande no início da minha atividade com a questão da honestidade. As pessoas já querem começar só negando tributo. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos leis, a doutora estava aqui falando há pouco, leis que precisam ser seguidas. Então, o primeiro passo da dificuldade da gestão financeira é cultural. É de dizer assim, eu tenho uma legislação e eu vou seguir. Porque a gente precisa seguir a legislação para viver. É o primeiro ponto. Então, eu já não controlo minha questão financeira, eu já não começo muito bem. Segundo passo é a divisão, pessoa física, pessoa jurídica. A gente, quando nasce, a gente adquire um CPF. E quando a gente registra uma empresa ou uma pessoa jurídica, nós adquirimos um CNPJ. Então, o CPF, ele é responsável pelo CNPJ. Mas o dinheiro do CNPJ não é do CPF. O CPF precisa de autorização e isso a gestão vai controlar.
Porque, por exemplo, se você tem um faturamento de R$100.000, aquele faturamento é da pessoa jurídica. Para você fazer uma retirada da empresa, você precisa retirar através de um prorabore ou depois da distribuição de lucros. E a questão cultural interfere porque a pessoa pensa assim, ó, a empresa é minha, o dinheiro é meu, entrou, posso pegar. É importante procurar um profissional qualificado. Tem muitas pessoas que só por saberem baixar o aplicativo, preencher informações de rendimento financeiro, acredita que sabe fazer declaração. Declaração de imposto de renda é coisa séria. Precisa ser feito por um profissional qualificado.